Segundo livro dos Reis, capítulo 21. A impiedade de Manassés e as ameaças de Deus. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Efizibá. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo as abominações dos pagãos, os quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Porque ele voltou a edificar os lugares altos, os quais Ezequias, o seu pai, havia destruído. E ergueu altares para Baal, e fez um bosque, como fez Acabe, rei de Israel, e adorou todo o exército do céu, e os serviu. E ele edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor disse: Em Jerusalém colocarei o meu nome. E ele edificou altares para toda a hoste do céu, nos 2 pátios da casa do Senhor. E ele fez o seu filho passar pelo fogo, e observou tempos, e usou encantamentos, e lidou com espíritos familiares e feiticeiros. Ele operou muita iniquidade à vista do Senhor para provocá-lo à ira. E ele colocou uma imagem esculpida do bosque que tinha feito na casa da qual o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: Nesta casa e em Jerusalém, a qual eu tenho escolhido de todas as tribos de Israel, colocarei o meu nome para todo o sempre. Tampouco farei com que os pés de Israel se movam novamente para além da terra que eu dei aos seus pais. Apenas que eles observem para fazer de acordo com tudo o que lhes tenho ordenado, e segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhes ordenou. Porém, eles não atentaram, e Manassés lhes seduziu a fazerem mais mal do que faziam as nações, as quais o Senhor destruiu diante dos filhos de Israel. E o Senhor falou pelos seus servos os profetas, dizendo: Como Manassés, rei de Judá, tem cometido estas abominações, e tem agido iniquamente acima de tudo que fizeram os amorreus, os quais estavam antes dele, e também tem feito Judá pecar com seus ídolos. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que estou trazendo tal maldade sobre Jerusalém e Judá, para que todo aquele que ouça sobre isso, ambos os seus ouvidos estremecerão. E eu estenderei sobre Jerusalém a linha de Samaria, e o prumo da casa de Acabe. E eu esfregarei Jerusalém como um homem esfrega um prato, esfregando-o e virando-o de cabeça para baixo. E eu abandonarei o remanescente da minha herança, e os entregarei na mão dos seus inimigos. E eles se tornarão presa e despojo para todos os seus inimigos. Porque tem feito aquilo que era mal à minha vista, e me provocado a ira, desde o dia em que os seus pais saíram do Egito até este dia. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu Jerusalém de uma extremidade à outra, fora o seu pecado, com o qual fez Judá pecar aquilo que era mal à vista do Senhor. Ora, o restante dos atos de Manassés e tudo o que ele fez, e os pecados que cometeu, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Manassés dormiu com seus pais, e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá. E Amon, o seu filho, reinou no seu lugar. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e ele reinou 2 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Mesulemete, a filha de Arus de Jotibá. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, como o seu pai Manassés fez. E ele andou em todo o caminho que o seu pai andou, e serviu os ídolos que o seu pai serviu e os adorou.
E ele abandonou o Senhor Deus dos seus pais e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei na sua própria casa. E o povo da terra matou todos aqueles que haviam conspirado contra o rei Amon. E o povo da terra fez de Josias, o seu filho, rei no seu lugar. Ora, o restante dos atos de Amon, os quais ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E ele foi sepultado no seu sepulcro, no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou no seu lugar. Segundo livro das Crônicas, capítulo 33. A idolatria de Manassés. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Mas fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, semelhante às abominações dos pagãos, os quais o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Porque ele voltou a edificar os lugares altos, os quais Ezequias, o seu pai, tinha destruído, e ergueu altares para os Baalins, e fez bosques, e adorou todo o exército do céu, e os serviu. E também edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor havia dito: em Jerusalém estará o meu nome para sempre. E ele edificou altares para todo o exército do céu nos 2 pátios da casa do Senhor. E ele fez com que os seus filhos passassem pelo fogo no vale do filho de Inom. Também praticou augúrios, e usou encantamentos, e usou feitiçaria, e lidou com o espírito familiar e com feiticeiros. Ele operou muito mal aos olhos do Senhor, para provocá-lo à ira. E ele colocou uma imagem esculpida, o ídolo que ele havia feito, na casa de Deus, do qual Deus havia dito para Davi e para Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, a qual eu tenho escolhido diante de todas as tribos de Israel, colocarei o meu nome para sempre. Tampouco voltarei a remover o meu pé de Israel da terra que indiquei aos vossos pais, para que eles atentem a tudo o que lhes tenho ordenado, de acordo com toda a lei e com os estatutos e as ordenanças pelas mãos de Moisés. Assim, Manassés fez com que Judá e os habitantes de Jerusalém errassem e fizessem pior do que os pagãos, aos quais o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas eles não quiseram ouvir. Porquanto o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Assíria, os quais tiraram Manassés do meio dos espinhos, e o ataram com grilhões e o carregaram para Babilônia. E quando ele esteve em aflição, buscou ao Senhor seu Deus e se humilhou grandemente diante do Deus de seus pais. E orou a ele. Deus aceitou-lhe a petição e ouviu a sua súplica e o trouxe de volta a Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés soube que o Senhor era Deus. Ora, depois disso, ele edificou um muro na parte externa da cidade de Davi, sobre o lado oeste de Gion, no vale, a saber, na entrada do portão do peixe, e que cercava Ofel, e se erguia a grande altura, e colocou capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá. E ele removeu os deuses estranhos e o ídolo da casa do Senhor, e todos os altares que havia edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E ele reparou o altar do Senhor, e sobre ele sacrificou ofertas de paz e ofertas de gratidão, e ordenou a Judá que servisse o Senhor Deus de Israel.
Todavia, o povo ainda sacrificava nos lugares altos, porém somente ao Senhor seu Deus. Ora, o restante dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que falaram com ele em nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel. Também a sua oração e como Deus foi clamado por ele, e todos os seus pecados e a sua transgressão, e os lugares nos quais ele edificou lugares altos, e ergueu bosques e imagens esculpidas, antes de ser humilhado. Eis que estão escritos entre os dizeres dos viventes. Assim Manassés dormiu com seus pais e o sepultaram na sua própria casa, e Amon, o seu filho, reinou em seu lugar. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Porém, ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, como fez Manassés, o seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens esculpidas que Manassés, o seu pai, havia feito, e as serviu. E não se humilhou diante do Senhor, como Manassés, o seu pai, havia se humilhado. Porém, Amon transgrediu mais e mais, e os seus servos conspiraram contra ele e o mataram na sua própria casa. Porém, o povo da terra matou todos aqueles que haviam conspirado contra o rei Amon, e o povo da terra fez de Josias, o seu filho, rei no seu lugar.